Oi, pessoal! Nesse vídeo vou ensinar mais uma técnica de integração que a gente chama de integração por partes. Então, primeiro eu vou apresentar a regra e depois vou apresentar dois exemplos e resolvê-los aqui no vídeo. Ok? Vamos lá. A gente vai começar então com uma motivação, supondo que a gente tenha duas funções f e g definidas e deriváveis em um mesmo intervalo i. Então, se a gente considera o produto dessas duas funções e vai derivar esse produto, regra do produto lá de derivação. Como é que a gente deriva? Deriva a primeira e multiplica pela segunda e soma pela primeira multiplicada pela derivada da segunda. F'G mais Fg'. Bom, se eu pego essa segunda parcela aqui nessa soma, Fg' e isolo Fg', eu subtraindo os dois membros F'G, eu isolo esse Fg'. Então, eu ficaria com Fg' igual a esse produto original menos F'G, certo? Eu estou isolando esse Fg', então eu subtraio F'G nos dois membros, menos F'G e aqui menos F'G. Então, F'G menos F'G vai dar zero, né? Aqui vai dar zero, vai ficar só Fg'. E aqui no outro membro vai ficar F vezes G' menos F'G, que é essa expressão aqui, ok? Então, agora considere que a gente vai integrar os dois membros aqui. Integrar Fg' dx e integrar aqui F vezes G' menos Fg'. Mas como eu posso abrir o processo de integração indefinida tanto na soma quanto na diferença, eu já posso considerar aqui duas integrais, né? Agora, olha só. Se eu integro a derivada de alguém, eu estou fazendo operações inversas, né? Imagina que você tem um produto, né? Deriva e integra. Você volta a ter o produto original, por exemplo. X ao quadrado, deriva, dá 2x. Integra, volta a dar o x ao quadrado. Ele volta a ser uma primitiva particular, correto? Então, esse primeiro aqui é o próprio produto f vezes g, né? Então, a gente fica com integral de Fg' é igual a Fg menos a integral de F' vezes g dx, né? E essa é exatamente a fórmula da integração por partes. Mas para ficar um pouco mais fácil para a gente acessar rapidamente essa técnica, a gente chama f de u e g de v, né? Então, aqui f é u. Então, quem vai ser g'? G', se u é f de x, então, escrevendo em termos de diferenciais, quem tiver dúvidas sobre diferenciais, eu também vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo de um outro professor explicando o que são diferenciais. Mas aqui, escrevendo em termos de diferenciais, eu vou escrever, então, du, a diferencial em u, vai ser a derivada de u, que é f' de x, dx, né? E se v é g de x, então, dv, a diferencial em v, vai ser g' de x dx. Então, olha só, g' de x dx é dv. F' de x dx é du. E g de x é v. Então, reescrevendo, eu fico com essa expressão aqui. Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Essa é a fórmula que a gente vai precisar sempre que a gente for resolver um exercício de integração pela técnica de integração por partes, ok? Então, agora a gente vai para dois exemplos em que eu vou explicar de maneira prática como essa regra pode ser usada. Bom, indo para o primeiro exemplo,
a gente tem aqui integral indefinida de x cosseno de x dx. Então, a primeira dica que eu dou para a gente identificar que a gente pode resolver uma integral por integração por partes é notar que a gente tem sempre um produto de funções de naturezas distintas, ok? E aí, para resolver, eu vou colocar aqui até a formulinha, então, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Essa é a fórmula da integração por partes. Então, eu tenho que escolher alguém para chamar de u e o restante, tudo que sobrar, eu vou chamar de dv. Acontece que essa escolha não é na ordem que a função aparece, não é porque x aparece primeiro que cosseno de x que é essa a ordem. Eu vou chamar x de u e cosseno de x dx de dv. Porque às vezes, dependendo da escolha, a gente pode cair numa integral muito complicada de resolver ou até impossível de resolver. Então, tem uma técnica para a gente poder fazer essa escolha, de modo a sempre cair na integral mais fácil possível de ser resolvida. E essa técnica é chamada de LIAT. LIAT é uma sigla em que cada letra representa uma classe de funções. Então, a letra L representa funções logarítmicas, a letra I representa inversas de trigonométricas, ou seja, arcosseno, arcosseno e arcotangente. Não pode confundir aqui com secante, cossecante e cotangente, porque essas outras três são ainda funções trigonométricas. Então, as inversas das trigonométricas são sempre essas dos arcos. Arcosseno, arcosseno, arcotangente. As algébricas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de cada uma aqui, tá? Então, aqui ln de x, as inversas de trigonométricas, arcosseno de x, as algébricas, por exemplo, raiz de x mais 3, então são as funções polinomiais, mas mais do que elas. São as funções que envolvem, além de expressões polinomiais, raízes, pode ter o x no denominador, então são expressões algébricas que envolvem soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação de expressões algébricas, tá? De monômios, né? Monômios, binômios, trinômios. Então, raiz de x, raiz de x mais 3, 3 sobre x quadrado menos 1. Então, esses tipos de funções estão reunidas na classe chamada de funções algébricas. As trigonométricas, né? Seno, cosseno de x, desculpa. E até vou colocar aqui a secante também como um exemplo para não confundir com a sigla, com a letra I ali da sigla. E as exponenciais, né? E elevado a x, 2 elevado a x, né? São alguns exemplos. Então, a gente tem essa sigla colocada nessa ordem e a gente vai classificar as funções que aparecem na integral e vai pegar quem está mais à esquerda para chamar de u e quem está mais à direita para chamar de dv. Então, eu vou circular aqui ou sublinhar quais são as letras que aparecem. A função x é um exemplo de função algébrica. E a função cosseno de x é um exemplo de função trigonométrica. Então, eu sublinhei ali as letras A e T. Quem estiver mais à esquerda, que no caso é o A, eu vou chamar de U. A representante da letra A é a x, então a U vai ser a x e todo o restante vai ser dv, cosseno de x dx. E aí, para eu aplicar a técnica de integração por partes, eu preciso de u, v, du e dv. Eu preciso desses 4 elementos. E por enquanto eu tenho 2 deles. Eu tenho u e dv. Então falta du e v. Se eu tenho o u derivando, eu consigo achar du. E se eu tenho dv integrando, eu consigo achar o v, porque o dv envolve a derivada da v, né? Então, se u é x,
du é a derivada de x, que é 1, dx. E se dv é cosseno de x dx, v, então, é a primitiva. Primitiva de cosseno, que é a seno de x. Porque, lembra, primitiva de cosseno é seno, porque a derivada de seno é cosseno. Agora, eu já tenho os 4 elementos que eu preciso para poder resolver. Então, eu vou reescrever essa função, eu até recoloco aqui a fórmula. Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. E daí, eu vou agora substituir cada um desses elementos. Quem é u? U é x, vezes v, que é seno de x, menos a integral de v de novo, que é seno de x, vezes du, que é 1 dx. O 1 eu nem vou registrar, porque multiplicar por 1 dá o próprio termo que está multiplicando por 1, né? dx. Então, olha só, quando eu uso a fórmula de integração por partes, eu ainda caio numa integral a ser resolvida. Mas, em geral, essa integral é para ser bem mais simples que a integral original, né? Então, eu vou ficar com x seno de x menos primitiva de seno. A primitiva do seno é menos cosseno de x, ok? Porque derivada de cosseno é menos seno, né? Então, para dar o seno, tem que colocar o negativo ali. Mais a constante, porque a integral é indefinida, lembra? A gente sempre tem que adicionar a constante. Então, só reescrevendo, eu vou ficar com x seno de x mais cosseno de x mais constante. Essa é a resposta final. Se a gente derivar essa expressão, a gente precisa voltar no x cosseno de x. E uma outra dica, como a integral é feita por integração por partes, é a volta da regra do produto, normalmente no processo de volta, para a gente conferir se a resposta está correta, a gente vai precisar usar a regra do produto em algum momento, ok? E indo agora para o segundo e último exemplo, para finalizar o vídeo, eu tenho mais um caso aqui de um produto de duas funções de naturezas diferentes. Percebam a diferença em relação à técnica de substituição, que a gente tem normalmente uma função composta, não é o caso aqui, né? Aí a gente vai resgatar a sigla LIAT, e logarítmicas, inversas de trigonométricas, algébricas, trigonométricas e exponenciais. E vou ver os dois casos que aparecem ali. A x é algébrica e a ln é logarítmica. Quem está mais à esquerda eu chamo de u e quem está mais à direita eu chamo de dv. Então, quem está mais à esquerda aqui, que foi sublinhado, é o L, que é a logarítmica. Então, a u vai ser ln de x, e veja que agora a função u não é a primeira que aparece ali na expressão. Então, a ordem que as funções aparecem não quer dizer nada em relação à escolha de quem é u e quem é dv. Eu preciso usar essa estratégia, quer dizer, não preciso, né? Mas você pode testar. Você pode inverter, mas às vezes você pode cair numa integral mais difícil. E aí, dv vai ser tudo que sobra, x dx. Então, agora eu preciso, lembra, eu preciso de 4 elementos, u, v, du e dv, e tenho 2 deles. Tendo u, derivando eu acho du, derivada de ln é 1 sobre x dx, e tendo o dv, eu consigo encontrar quem é v integrando, porque dv é a derivada de v dx, né? V' de x dx. Então, se eu integro aqui a primitiva de x, é x ao quadrado sobre 2. Agora, eu escrevo a fórmula, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du, e vou substituir cada um desses elementos. O u é ln de x, vezes v, que é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v, que é x ao quadrado sobre 2, vezes du. du é 1 sobre x dx.
No caso da integral a ser resolvida aqui, dá para eu simplificar antes de fazer o processo de integração. Então, aqui eu vou reescrever x² sobre 2 ln de x, inverti a ordem, isso não altera o produto, e é uma questão de hábito, mas pode deixar da forma como estava. Aqui eu vou ficar com x² em cima e x embaixo, vai ficar só um x em cima, que eu vou simplificar aqui. Esse 1/2, posso até escrever já fora da integral, vai ficar menos meio integral de x dx. Uma integral bem mais simples de ser resolvida. x² sobre 2 ln de x menos meio vezes a primitiva de x, que é x² sobre 2, mais constante. Aí, arrumando aqui, x² sobre 2 ln de x menos x² sobre 4, mais constante. Aqui, quem preferir, pode colocar x² sobre 2 em evidência, ficaria ln de x menos meio, né? Mais a constante, ok? Se a gente deriva essa expressão final, a gente precisa chegar na expressão original x ln de x. Pessoal, então é isso. Nesse vídeo a gente falou sobre a técnica de integração, chamada integração por partes. Definimos essa técnica, falamos sobre a expressão LIAT e de como ela nos ajuda a escolher quem é U e quem é DV, e resolvemos 2 exemplos usando essa técnica e essa sigla, ok? Até logo!